rapaziada do Armário Cast! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que mais cresce em Brasília. Minha dupla de sempre, né? De sempre, mano. Ai, de você me trocar um dia, viu? Fé, família. Tamo aqui mais um dia, mandando um salve de fé aí pra você. Universitário. E aí eu fico pensando, mano, eu olho pra essas bibliotecas assim, eu só consigo pensar, mano, imagina a biblioteca do Vaticano, mano, que ninguém pode, mano. Deve Aquilo ser lá, doido, mano. o sonho da minha vida é Mano, é o conseguir sonho da minha passar vida, sério. uma hora lá só, mano. É, mano, eu Só, queria, tá mano, ligado? caralho, só tipo, Mano, tem tanta coisa que eles tanta coisa, pegaram que eu mano. tenho certeza que tá lá dentro. Mano, dizem que o esqueleto de Alexandre, que foi achado... Não, perdão, erro meu, vou até voltar. Não foi Alexandre, galera. Dizem que a prova cabal de que Arthur realmente existiu, porque encontraram um O rei túmulo, o rei Arthur, e no túmulo, no buraco lá, tinha um homem e uma mulher, o esqueleto de um homem e de uma mulher. O do homem não estava escrito Arthur, mas estava escrito em uma língua que era, tipo, bem parecido com Arthur, como se ele tivesse mudado o nome, tá ligado? Só que o nome da mina era Guinevere, que é exatamente o nome da mina que era a esposa do rei Arthur. O que aconteceu? A igreja pegou. E aí sumiu. Sumiu. Ninguém sabe onde tá. Então a igreja tem muita coisa, não mano. tem Muito, como mano. você comprovar que rei Arthur Tem realmente uma existiu. parte da história do mundo que é sumida por causa da E por que igreja. mano. Arthur? O que o Rei Arthur fez mesmo? Os Cavaleiros da Tábua Redonda, Essa né? é a aquele, lombra, né? Daquele exatamente. das É da espadas. é da espada, a não é? Excalibur, a espada e tal. Isso, dos dragões. Conta aí, Não se mano, sabe. eu não sei de verdade. Mano, tipo, o que Direito. acontece? Rei Arthur, a gente não sabe se foi um rei de verdade, se foi uma era de verdade, a era arturiana, que tem um momento. Entendi, fala aí. Atende ao vivo, vai. Alô, Rádio Federal? Alô, Rádio Federal? Boa tarde. Não, ele não se encontra. É sobre o quê? Rei da Van. Pode É passar. sobre o que bicho curioso? Curioso, né? Beleza, pode deixar, mano. Boa tarde. Falou. Ai, pra passar pro Idovan depois uma cobrança. Uma informação. Enfim, não tem nada a ver com nós, não. A era arturiana, ela basicamente, o que que a gente tem As de pessoas fato? não podem descobrir esse número, mano. Ficar tocando. Não pode mesmo, mano. A gente podia, sabe fazer o quê, mano? Com isso aí? Fazer, tipo... Já viu casos do Trabzon do Yoda? Aham. Que liga, aí ele liga e fala com a pessoa, a gente liga pra outra pessoa, mas a conta de telefone vai vir cara. As pessoas podiam ligar pra cá pra cobrar os Pra outros. cobrar os outros, exatamente. A gente Isso. bota ao vivo aqui ó, no microfone. É isso, ela liga pra cá e a gente, e é isso, cobra os 10, outros. 15, vintão. Vintão, pra ficar legal. Vintão, aí a gente Vintão pra passa o cobrar. número e você liga. Vintão pra cobrar. É Os isso. outros aqui. Não, mano, pra passar o número tem que ser mais caro, mano. É, pra passar Passou o número uma tem que vez, ser- mano, já era, porra. Então, mas aí passou, mas a gente não vai atender toda vez que ele ligar. Mas vai ficar fazendo barulho toda hora, pô. A gente vai desligar o migo negócio, não é todo episódio que vai ter, não. É, vai ser só nos específicos. É, Esse- o vocês episódio da entenderam. cobrança chegou. Toda segunda-feira, o dia bom pra cobrar. Segunda-feira. Segunda-feira é bom pra cobrar. Ai, mano, eu adoro quando vira um mês, a galera recebe. Também, aí, ó, o perfume já foi. É, a galera paga nós. Oxe, Aê! Igor. O Igor mandou aqui, hoje, Danilo, tu sabe ler? Sei não, mano. Sabe o quê? O Igor me zoando no chat, falou, oxe, Danilo, você sabe ler. Danilo sabe ler, mano. Ele aprendeu Aprendi com um urso que me ensinou com a quando era pedagoga pequeno. da mãe dele, fala aí. Ixi, a pedagogia da minha mãe era a lei da chibata, filho, de 1855. É isso sim. Lei da chibata. É, parceiro. Vocês querem ouvir a história de Arthur? Quero, mano, é sério. Eu tava Real? interessado, real. Eu não sei. Mano, tipo, o fato que a gente tem é Ele que mora lá na teve- VP, né? Ele é, exatamente, Arthurzinho da VP com o seu Alazão Shrek. E o Excalibur dele e o... é o Shrek. O Excalibur dele é o isqueiro. É, escalisqueiro. Enfim, teve uma determinada era, que era quando os romanos tinham acabado de ser cristianizados, eles estavam implantando o cristianismo, e na época, lá na área onde hoje é a Grã-Bretanha, mais ou menos, naquela região, ainda tinha povos celtas, povos druidas, que os druidas seguiam e tudo mais, e tava lá tendo uma treta entre os romanos, que estavam batalhando logo depois de César e tal, e aquelas tribos de lá. E aí o que aconteceu? O rei, que é um rei que realmente parece que existiu quando isso aconteceu, Augusto César até conheceu ele,
esse rei, ele fez um acordo com as outras tribos que estavam lá, tá ligado? Tinha os celtas, vikings, druidas, tinha vários mini povos. Isso aqui, tá ligado? os povos O nórdicos. que o rei, que era esse rei romano que ficou lá, que largaram, porque quando viraram cristãos, essa legião ficou lá, tá ligado? Eles falam, fica aqui e espalha a palavra para aqui nessa região. O que o rei achou? Vou fazer um acordo com essas outras tribos pra gente ser um reinado só e a guerra para. Só que o que aconteceu? Quando os outros povos chegaram lá e descobriram que lá era muito rico, porque Roma tinha deixado muitas riquezas, eles tomaram a cidade. Eles saquearam, eles pilharam, eles estupraram. E aí o que aconteceu? Nessa época, os druidas ainda eram a maior autoridade acima até do que o rei, porque eram os seres de maior sabedoria que tem. Que, pra quem não sabe, o druida é tipo uma entidade religiosa dos celtas, como se fosse um papa, tá ligado? E esse papa, na época, falou, quando um rei perde a condição de mandar sua terra ser próspera, quando a terra chora, o rei tem que chorar também. Então, quando a terra morre, o rei tem que morrer. Então, ele tinha que depor o rei e pegar um outro, porque o rei já não conseguia mais suprir aquela terra. Então, era basicamente matar o rei e botar outro no lugar, mano. Que louco. Porque eles acreditam que o rei ele tem que ter essa conexão com a mãe natureza, porque é a terra que traz todos os proventos, tudo, essa parada toda. O rei Uther ficou com o cu na mão e foi para outro lugar, saiu fugido. Ele chegou em uma determinada área que a gente não sabe onde é que é, mas dizem que já acharam algumas destroços de alguns castelos, talvez seja lá, mas é lá na parte da Grã-Bretanha. E ele fez um reino lá, só que o que aconteceu? Parecia que toda vez que ele construiu uma cidade, a cidade desabava com um tremor muito forte. O que hoje a gente pode explicar como se fosse um terremoto, basicamente. E o que aconteceu? Ele, desolado com isso, ele começou a procurar qualquer tipo de explicação para aquela terra parar de tremer. E aí chegou um menino chamado Merlin, que era um garoto que era esquizofrênico. Até então, ou era esquizofrênico, era mágico, e todo mundo não gostava. Ele não tinha pai, não tinha mãe, ninguém sabia de onde esse menino tinha vindo. Merlin era mágico. E aí o rei capturou esse moleque, determinado a invasão a uma cidade. E esse menino chegou pro rei e falou, a sua cidade nunca vai poder ser erguida porque tem um dragão aqui embaixo que treme toda vez que você sobe. E eu posso fazer ele parar. E aí começou essa lombra, porque parece que realmente deu certo o que o Merlin falou. E o rei Uther pegou o Merlin para ser o seu conselheiro real. E aí o Merlin falou, eu tenho uma condição. Eu vou te ajudar a ser o rei que vai unificar toda a Grã-Bretanha. Você vai ser um rei que vai dominar o mundo inteiro, mas em troca eu quero o seu primeiro filho. O primeiro filho que você tiver, ele é meu. Eu vou pegar ele. E aí o bicho falou, beleza. Ele só falou, demorou. Acontece que... Demorou, tá bom. Fechou, que é acordo bom. Começou a parada, Merlin começou a fazer vários acordos, várias paradas, e Merlin trouxe a Excalibur, que era a espada mágica que tinha sido forjada por uma bruxa chamada Vivian, que conhecia o Merlin, e aí ele pegou lá no fundo desse lago sagrado e deu pro Uther, e falou, com essa espada você unifica o reino. E aí começou toda essa lombra, só que Uther não era o rei. O Merlin só usou ele como um peão. O rei que ia dominar todo mundo seria Arthur, que seria o primeiro filho dele. Por isso que ele fez questão de pegar o filho. Porque o que Merlin dizia? Você não pode... Se o Arthur for criado pelos nobres, ele não vai poder governar, porque ele não vai saber ser um rei justo. Ele viveu sob mimos, ele tem que viver com o povo. Então Merlin jogou esse moleque para viver com o camponês. Pobre a vida inteira. Para ele ter a realidade do povo, ele saber exatamente do que o povo precisa, porque ele passaria por isso. E assim aconteceu, até que um dia o Uther morreu, deixou a pedra na espada e falou, só quem é o de coração puro pode pegar, que seria o descendente dele, porque ele sabia que ele tinha um filho. Só que até então só ele e Merlin sabiam. E aí Arthur vem, pega a espada, e aí sim Arthur vira o rei que vai chegar em toda a Grã-Bretanha. Ele chega nos otomanos, se eu não me engano, acho que foi, e ele chegou nele e falou, mano, o negócio é o seguinte, você pode ficar aqui, eu dou as terras que você tem, o equivalente a tudo que você tem nesse seu reino, mas você vai estar sobre as minhas regras, porque eu vou ser o rei, mas você vai continuar sendo conde, vai continuar mandando nessas terras. E foi assim que ele começou a fazer o reino dele todo se unir, tá ligado? Até que um dia, a partir dessa parte a gente já não tem mais fato, não tem mais absolutamente nada, porque é uma fábula. Mas nesse dia aconteceu várias tretas, porque a história de Arthur é muito grande, mas basicamente ele tinha que lutar contra o próprio filho, porque o filho estava tentando usurpar o trono e acabar com tudo.
ele consegue matar o filho, mas ele é muito ferido. E aí Merlin leva ele e os Cavaleiros da Távola Redonda para Avalon, que é uma ilha mágica, onde os maiores mágicos do mundo existem, que você só consegue entrar por um barco, e se você não estiver nesse barco, ser humano nenhum consegue enxergar essa ilha. Então, basicamente, é uma ilha mágica. Ele vai para essa ilha mágica e ele descansa do ferimento dele, e os Cavaleiros da Távola Redonda, o espírito dos Cavaleiros ronda o mundo inteiro até encontrar uma nova cidade com um povo digno, um povo justo, para criar Camelot de novo. Só que até hoje esse tempo não chegou, porque até então eles não consideram que as pessoas são tão justas quanto deveriam. Quanto Arthur realmente foi. Porque Arthur, na história dele, era o rei mais justo e mais sinistro de todos, justamente por causa de Merlin. Então, essa é a história do rei Arthur. Caralho, aí, o que acontece? Que louco, Essa foi a história de Rei Arthur, Mano. família. Aí, o que rola? Você não tem uma certeza, porque realmente, desde que Roma foi cristianizada, houve um período de 5 séculos, se eu não me engano, que todos os povos celtas ficaram de boa, mano. E quem conhece a história sabe que os povos celtas nunca foram de boa na vida deles por nada. Eles passaram 5 séculos simplesmente de boa. Isso não tem explicação. A gente não sabe por quê. Pode coincidir justamente com o fato de ter sido um rei que não seja fabuloso, mas um Arthur que realmente existiu, que realmente conseguiu unificar. Só que quando ele morreu, por algum motivo, o terremoto deve ter destruído alguma cidade, talvez por conta dos tremores ou etc. Ele morreu, se perdeu essa cidade, ou a gente ainda não descobriu, mas descobriu-se um caixão com 2 pessoas com um nome parecido com o de Arthur e com o nome da mulher dele. Só que a igreja pegou e desapareceu com esses corpos. Então, tem algumas paradas que podem fazer com que seja verdade, mas uma prova cabal a gente não tem, porque a biblioteca de Alexandria foi queimada, né? E lá que isso, tava as essa paradas. biblioteca, exatamente, essa Cara. biblioteca.